Hare Krishna. Hare Krishna. Chegamos ao sábado de Aleluia. Viva. Ontem foi um dia importante na nossa cultura brasileira cristã, o dia de sexta-feira da Paixão, e hoje é sábado de Aleluia, e nós estamos na semana da Páscoa, amanhã é domingo de Páscoa, um momento de reflexão profunda para a tradição católica cristã a respeito do mistério da vinda de Jesus e do seu desaparecimento e depois da sua ressurreição. Esse é um dos temas importantes, né? A ressurreição da carne, que é prevista na teologia cristã, e todos nessa semana meditam nesse assunto. E com essa quarentena eu tive informações de que muitas famílias fizeram a Páscoa em família, fortificando os laços familiares. A gente tem ouvido dizer que que está havendo muita violência familiar por causa da aproximação, mas alguns, mais motivados pela religião, estão também praticando juntos certas austeridades próprias do cultivo de religiosidade. São notícias boas para nós que somos espiritualistas e que queremos cada vez mais que a sociedade humana se volte para a espiritualidade, mesmo que seja a princípio pela prática da religião, né? Quem sabe com a prática da religião eles possam questionar a sua relação própria com a personalidade de Deus, e assim nós podemos chegar então com os livros de Prabhupada e dar para essas pessoas a esperança. Mas hoje nós estamos aqui reunidos para a leitura do Srimad Bhagavatam e estamos lendo na sequência. Hoje é o terceiro canto do Bhagavatam, capítulo 25. Vamos ler 2 versos, o 31 e o 32. Esses são versos do capítulo As Glórias do Serviço Devocional. O capítulo 31, Prabhupada não deu nenhum significado. E o capítulo 32, Prabhupada dá um significado importante, como todos os significados dele. Mas esse é um tema novo, ou melhor, começa um novo diálogo aqui. O diálogo, na verdade, um novo tema para o diálogo que já existia entre Kapila e Devahuti. Então agora Kapila começa a descrever o sistema Sankhya propriamente dito. Ele percebe que a sua mãe não está para brincadeira, ela quer realmente conhecimento. Então ele, tendo passado pelas fases introdutórias do diálogo, ele disse: agora eu tenho que entrar na filosofia mesmo com minha mãe, porque ela está interessada nisso. É assim que o Bhagavatam apresenta esse humor do diálogo aqui. Maitreya vacha viditvartam kapilo maturitam jatasneho yatratam vabhijata tatvam nayam yat pravadanti sakyam provacha vai bhaktivitana yogam. Maitreya vacha, Maitreya disse, viditva, tendo se inteirado, artham, intenção, Kapila, Senhor Kapila, matu, de sua mãe, itham, assim, jatasneha, encheu-se de compaixão, yatra, por ela, tamva, de seu corpo, abhijata, nascido, tattva anayam, verdades repetidas através da sucessão discipular, as quais Pravadanti, eles chamam Sankhya, filosofia Sankhya, Provacha. Ele descreveu, vai, de fato, Bhakti,
serviço devocional, Vitana, difundindo yoga mística. A tradução deste verso e do próximo são as seguintes, as traduções. Sri Maitreya disse, após ouvir a afirmação de sua mãe, Kapila pôde entender sua intenção e encheu-se de compaixão por ela, visto que havia nascido de seu corpo. Ele descreveu o sistema de filosofia Sankhya, que é uma combinação de serviço devocional e compreensão mística, conforme fora recebido através da sucessão discipular. O próximo verso é: o Senhor Kapila disse, os semideuses são representados simbolicamente pelos sentidos, cuja tendência natural é trabalhar sob a orientação dos preceitos védicos. Assim como os sentidos são representantes dos semideuses, da mesma forma, a mente é representante da Suprema Personalidade de Deus. O dever natural da mente é servir. Quando este espírito de serviço é ocupado em serviço devocional à personalidade de Deus, sem nenhuma motivação, isto é muito melhor, inclusive, do que a salvação. Significado por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Os sentidos da entidade viva estão sempre atarefados com alguma ocupação, seja em atividades prescritas nos preceitos dos Vedas, seja em atividades materiais. A tendência natural dos sentidos é trabalhar em troca de algo, e a mente é o centro dos sentidos. A mente é realmente o líder dos sentidos, e por isso é chamada de Sattva. Da mesma forma, de todos os semideuses que estão ocupados nas atividades deste mundo material, o Deus do Sol, o Deus da Lua, Indra e outros, o líder é a Suprema Personalidade de Deus. A literatura védica afirma que os semideuses são diferentes membros do corpo universal da Suprema Personalidade de Deus. Nossos sentidos também são controlados por diversos semideuses. Nossos sentidos são representações de vários semideuses e a mente é a representação da Suprema Personalidade de Deus. Os sentidos, liderados pela mente, agem sob a influência dos semideuses. Quando o serviço é finalmente destinado à Suprema Personalidade de Deus, os sentidos estão em sua posição natural. O Senhor é chamado de Rishikesha, pois ele é realmente o proprietário e Senhor fundamental dos sentidos. Os sentidos e a mente têm a tendência natural de trabalhar, mas estando contaminados pela matéria, agem em troca de algum benefício material e em troca do serviço aos semideuses, embora, na verdade, eles se destinem a servir a Suprema Personalidade de Deus. Os sentidos são chamados de Rishika e a Suprema Personalidade de Deus é chamada de Rishikesha. Indiretamente, todos os sentidos têm a tendência natural de servir ao Senhor Supremo. Isto chama-se Bhakti. Kapila Deva disse que ao ocuparmos nossos sentidos sem desejo de lucro material ou outras motivações egoístas a serviço da Suprema Personalidade de Deus, situamo-nos em serviço devocional. Este espírito de serviço é muito melhor do que Siddhi, salvação. Bhakti, a tendência a servir a Suprema Personalidade de Deus, está numa posição transcendental muito melhor do que Mukti, ou liberação. Assim, Bhakti é a fase posterior à liberação. Quem não é liberado não pode ocupar os sentidos a serviço do Senhor. Quando os sentidos são ocupados ou em atividades materiais de gozo dos sentidos, ou nas atividades dos preceitos védicos, há alguma motivação. Porém, quando os mesmos sentidos são ocupados a serviço do Senhor e não há motivação, isto chama-se animita, e é a tendência natural da mente. A conclusão é que quando a mente, sem se deixar desviar por preceitos védicos ou por atividades materiais, é ocupada plenamente em consciência de Krishna, ou serviço
devocional à Suprema Personalidade de Deus, isto é muito melhor que a tão ambicionada liberação do enredamento material. Então aqui abrimos agora a nossa explicação desse tema que estudamos aqui, que já estamos estudando há algum tempo, esse capítulo, e também com o significado de Prabhupada. Aqui nós vimos algo interessante. Nós lemos 2 versos. Um verso é Maitreya falando para Kapila Deva, o outro falando para Vidura, e o outro verso é Kapila Deva falando para Devahuti. Então, aqui a gente vê diferentes diálogos contados no Bhagavatam. E a gente pode rapidamente recuperar a linha desses diálogos. Então, temos Kapila conversando com Devahuti, temos Maitreya conversando com Vidura, temos então Sutta Goswami, conversando com os sábios de Naimisharanya, e temos Shukadeva Goswami conversando com Parikshit Maharaj. Também temos Prabhupada, no seu significado, falando com a gente. Prabhupada aqui falando com a gente, tanto que ele puxa diferentes temas. Numa aula de Prabhupada sobre esse verso, ele, para chegar perto da gente, ele chega a citar, contar uma historinha e diz: eu acho que essa história é uma fábula de Esopo. Ele chega a dizer isso, só para mostrar como ele está interessado na gente. Então ele vai pegar uma tradição da cultura universal e para poder criar um vínculo. Prabhupada era esse tipo de pessoa, de mestre espiritual completamente comprometido a manter o vínculo. Que vínculo é esse? O elo do Parampará. Ele estava procurando se expressar para todos nós na expectativa de que alguém pudesse aceitar a responsabilidade de levar este conhecimento adiante. Então ele vai e menciona como isso, na aula. Aqui no significado ele não fala, mas na aula ele fala isso. Então, nesses diálogos, o diálogo anterior ao de Kapila, que por sua vez é anterior ao de Prabhupada com a gente, Aqui, é o de Maitreya com Vidura. E nós conhecemos a história natural de por que Shukadeva Goswami falou o Bhagavatam para Parikshit. Sabemos também por que Sutta Goswami falou para os sábios de Naimisharanya, encabeçados por Shaurakaresh. E estamos aqui vendo por que Kapila Deva está falando para Devahuti, afinal ela pediu. E Maitreya para Vidura. Tem uma história interessante, a história de que Vidura foi humilhado por Duryodhana. Duryodhana estava usando de todo tipo de argumento para eliminar a possibilidade de haver um acordo entre os Pandavas e os Kauravas para que fosse a guerra, porque ele estava muito convencido de que já tinha obtido apoio militar de muitos reis importantes e de Bhishma Deva e de Karna. Ele estava com muita confiança na fidelidade de Karna. Então para ele o mais importante, a coisa mais importante naquele momento era a guerra de Kurukshetra. Então Vidura era um tio dele e se aproximou pedindo paz, pedindo reflexão a respeito do problema. E Vidura negou, ainda humilhou ele pessoalmente. E ele ficou revoltado e sai dali. E ele sai precisando de ajuda. Queria revelar a mente. Guhyam Akyati Prichati. Queria revelar a mente em confiança.
Ele queria ouvir de uma pessoa mais experiente. Então, ele procurou Maitreya e encontrou Maitreya, que era o sábio mais proeminente e idoso daquela região. E Maitreya o acolheu e para tirar toda a sua ansiedade e dar conhecimento, reviver o conhecimento transcendental de Vidura, para que ele pudesse encarar aquela situação que ele estava vivendo, que abrangia vários aspectos da vida humana. O aspecto familiar, porque ele foi humilhado por um sobrinho que naturalmente seria considerado em nível inferior de hierarquia familiar, e ele foi também desqualificado para o tema da guerra, que era o tema que estava sendo tratado ali. Então ele estava humilhado nos dois aspectos importantes: a ocupação dele, a legitimação do papel dele naquela família, como podendo dar uma opinião importante sobre o problema familiar, que era a herança do trono, e ainda humilhado no âmbito da família. E aquilo tocou ele profundamente, e ele sai e obtém informação de Maitreya. E foi para ele que Maitreya contou a história de Kapila Deva, para poder explicar Sankhya, para Vidura ter a filosofia Sankhya definida, fazer diferença entre o que era matéria e o que é espírito. Então, Maitreya se preocupa em dar a Vidura a ferramenta adequada com a qual ele poderia separar, digamos, o joio do trigo, separar o matinho que nasce na horta, né? Tirar o matinho da horta. Aqui nós temos, tanto aqui agora como em Nova Gokula, em Vrajadama, em todas as comunidades nossas, estamos muito dedicados à plantação. E em Vrajadama me mandam dizer até, o feijão agora está com 6 centímetros de comprimento. Acho que eles vão com a fita métrica. Agora o milho está com 20 centímetros. Orgulhosos. Então, em breve vai vir a chuva por lá e o mato vai crescer, e eles vão ter que separar o mato do milho e do feijão. Senão o mato vai abafar. A gente já sabe, vocês aqui já sabem. A nossa agroecóloga aqui, que é a Mani Manjari, já está instruindo todos os novatos na história aí. Então, para que Vidura pudesse separar o conceito material da vida do conceito espiritual e pudesse, então, depois de compreender o que é matéria e o que é espírito, utilizar a matéria para o benefício do espírito, Maitreya explica a filosofia. Maitreya conta a história de Kapila e Devahuti, para que assim ele possa ouvir os fundamentos da filosofia Sankhya. Então, uma vez localizados aqui, falta, ao meu ver, apenas o tema e por que Kapila Deva sentiu compaixão daquela mulher que é sua mãe, e que é dito aqui que ele foi produzido do corpo dela. Ele sentiu compaixão por ela, e ele vai dar então o que ela queria. Ele entendeu que ela realmente quer algo profundo, ela não quer conversa fiada. E por que ele entendeu isso? Porque nos versos anteriores ela diz que ela, na verdade, é uma mulher, ou seja, ela estava ocupada nas ocupações básicas de uma mulher, e ela diz, parafraseando as palavras de Devahuti, ela diz: e entre as mulheres eu não tenho inteligência. Então ela não está dizendo que como mulher eu não sou inteligente, ela está dizendo, entre as mulheres eu não sou das mais inteligentes, para que ele pudesse desenvolver essa compaixão que agora ele está desenvolvendo aqui. Então, ela ativa ele nesse ponto. No significado, Prabhupada explica mais ou menos isso,
trazendo a condição dos homens, dizendo: existem homens que são mais inteligentes, existem homens que são menos inteligentes. O tema está dentro disso. Existem mulheres mais inteligentes, existem mulheres menos inteligentes. Ela, por sua humildade, pelo estado de espírito que estava ali, querendo invocar em Kapila Deva o espírito de guru, de instrutor. Então ela disse: eu não sou das mais inteligentes, mas pelo que ela vem falando, a gente pode desconfiar que isso aí é a humildade dela, né? Humildade técnica, humildade tecnicamente usada para poder obter o que ela queria e que no verso de hoje ela vai obter, que é a compaixão, né? Então ela obtém a compaixão por se posicionar humildemente e já aproveitando todos os conceitos que são tratados e falados para que isso possa ser definido e que ela possa, e que Kapila vá direto ao assunto e não vá com rodeios, considerando um monte de situações. Vá direto ao assunto. E ele vai, então, começar esse assunto. Nesse primeiro verso aqui, quando Kapila explica que tem a introdução dada pelo verso falado por Maitreya. Maitreya entra no assunto de Sankhya e traz o assunto para a autoridade de Sankhya, que é Kapila. Mas ele entra, no verso dele, ele diz assim, ele faz mais ou menos o que eu fiz, né? Agora, ao ouvir a afirmação de sua mãe, Kapila pôde entender sua intenção e encheu-se de compaixão por ela. Aí vem um ponto logo em seguida e vem: ele descreveu o sistema de filosofia Sankhya e ele resume, em poucas palavras, o sistema de filosofia Sankhya. Para quem? Maitreya está falando com quem? Com Vidura. Então ele resume para Vidura, que é uma combinação de serviço devocional e compreensão mística. Então ele define com uma definição que não é tão básica assim. Básico foi o que eu disse aqui, que é a diferença entre matéria e espírito, entre matéria e espírito, né? Mas ele está dando uma definição com um certo grau de complexidade filosófica. Ele está dizendo que é a combinação do serviço devocional e a compreensão mística, ou seja, que é a combinação do serviço devocional, que por si só é a ocupação da matéria a favor do espírito, a favor da espiritualidade, e a compreensão mística, ou seja, a necessidade de siddhis de siddhi e de mukti, de poder místico e de liberação. Então, é necessário essa comparação para estabelecer a supremacia do serviço devocional, as glórias do serviço devocional, como o capítulo se propõe. A ideia do capítulo é essa. Então, Maitreya entra já nos pormenores de Sankhya. Quando ele define, a título de introdução, ele dá uma introdução já complexa, mostrando que ele sabia do que ele estava apresentando. E aí Kapila começa a falar, vamos ver. Maitreya diz então que Kapila falou, é um bom disse-me-disse, né? Esse é o disse-me-disse autorizado, espetacular, que ninguém pode botar defeito, né? Então quem gosta de disse-me-disse já sabe, tem que ler o Bhagavatam, que é um disse-me-disse bem transcendental, né? Então Kapila disse: os semideuses são representados simbolicamente pelos sentidos, cuja tendência natural é trabalhar sob a orientação dos preceitos védicos, assim como os sentidos são representantes dos semideuses, da mesma forma a mente é representante da suprema personalidade de Deus. O dever natural da mente é servir. Quando este espírito de serviço é ocupado em serviço devocional à personalidade de Deus, sem nenhuma motivação, isto é muito melhor, inclusive para a salvação. Kapila continua na mesma linha de Maitreya aqui, não é? Ele faz o mesmo tema. E Prabhupada? Como Prabhupada vai explicar esses dois versos, esse tema aqui da conversa, da compaixão de Kapila para Devahuti
o conhecimento que Devahuti acaba de receber. Como o Prabhupada explica? Então o Prabhupada vai para o tema dos sentidos, vai explicar que os sentidos da entidade viva estão sempre muito atarefados, eles são bastante descontrolados, isso é tema do capítulo 3, e no capítulo 3 do Bhagavad Gita. Então, aqui os sentidos estão muito ocupados e a mente é superior aos sentidos, diz o capítulo 3, e aqui os sentidos são comparados, simbolicamente comparados aos semideuses, e a mente é comparada à Suprema Personalidade de Deus. Por quê? Porque os semideuses são inferiores à Suprema Personalidade de Deus. Os sentidos são inferiores à mente, de acordo com Krishna no Bhagavad Gita. Hierarquicamente, Krishna é superior aos semideuses e a mente é superior aos sentidos. Então, se a mente representa a Suprema Personalidade de Deus e os sentidos representam os semideuses, então a mente precisa ocupar os sentidos a seu próprio serviço. Então a mente vai ocupar os sentidos a seu próprio serviço. A mente não deve deixar que os sentidos contemplem os objetos dos sentidos e sigam, até mesmo com uma ocupação dela, a mente, em fazer planos espetaculares para a ocupação dos sentidos em seus objetos. A mente tem que estar atenta. É assim que Prabhupada começa a explicar no primeiro parágrafo o tema aqui trazido. Depois, a literatura védica, Prabhupada diz que a literatura védica afirma que os semideuses são diferentes membros do corpo universal, da Suprema Personalidade de Deus. E ele vai dizer também que a Suprema Personalidade de Deus é chamada de Hrishikesha e que os sentidos são chamados de Hrishika. Então, se os sentidos são chamados de Hrishika e Krishna é chamado de Hrishikesha, então Isha, né? Isha, Hrishika. Então, Krishna é o Ishvara, ou Isha, dos Hrishika. Então, ele é o Senhor dos sentidos, Hrishikesha. Então, Prabhupada vai explicar isso para mostrar a supremacia de Krishna. A intenção de Prabhupada, como a intenção de Kapila aqui, é mostrar que na filosofia Sankhya, o aspecto teísta é muito mais significativo do que a interpretação ateísta. Porque a interpretação ateísta para Sankhya vai desviar as pessoas do objetivo último, que é desenvolver, que é reconhecer a pessoa suprema como ela é suprema. Então, aqui a ideia é exatamente esta como foi expressada agora. A ideia é de que a filosofia Sankhya precisa ser avaliada sob o ponto de vista teísta, para que se estabeleça sob o ponto de vista teísta, e o Bhagavatam tem esse cuidado. Afinal, o Bhagavatam é chamado de Bhagavata Purana, e Purana é a literatura, o gênero literário védico, que através de histórias apresenta um determinado aspecto da filosofia, e o aspecto da filosofia do Bhagavata Purana é Bhagavan e Bhagavata, tudo que é Bhagavata. Então, o devoto Bhagavata, o livro Bhagavata, a pessoa Bhagavata e a origem de tudo isso que é Bhagavan. Então, o Bhagavatam se destina a isso. Então, Kapila Deva sendo mencionado em toda essa história que traz a revelação do Bhagavatam para Parikshit e para os sábios de Naimisharanya, e também para nós, como o Prabhupada também fez. Então, essa é muito importante que o objetivo do Purana, Bhagavata, seja mantido. Então, a filosofia Sankhya apresentada no Bhagavatam tem que ser teísta. E desde o começo eles já estão mostrando, através de uma analogia, da analogia de que os sentidos
de que os semideuses representam os sentidos e a suprema personalidade de Deus representa a mente, nesse caso. Então, assim, ele está trazendo esse conhecimento. No último parágrafo, Prabhupada vai dizer que Kapila Deva disse que ao ocuparmos nossos sentidos sem desejo de lucro material ou outras motivações egoístas, a serviço da Suprema Personalidade de Deus, situamos-nos em serviço devocional. E aí Prabhupada diz, este espírito de serviço é muito melhor do que Siddhi, salvação. Bhakti, a tendência a servir a Suprema Personalidade de Deus, está numa posição transcendental muito melhor do que Mukti ou liberação. Então aqui é o objetivo definitivo de Sankhya estabelecido. Kapila já está dando, no seu começo de conversa, introduzindo o que ele vai falar, já dando de forma forte qual será o objetivo de todo o discurso. Todo o discurso é para defender o tema de que Bhakti é superior a Mukti e é superior a Siddhi. Né? Então, essa é a definição que Kapila Deva está dando aqui para que os leitores e os estudiosos do Bhagavatam possam já saber do que vai se tratar o assunto, e a própria mãe dele já vai se preparando para o que ele vai dizer que é confirmação de tudo que ela já sabia pela cultura que ela tinha. Afinal, ela é considerada uma sadhvi, ela foi educada com uma educação de princesa, que tinha todas as facilidades para obter conhecimento transcendental. Então, ela estava ali agora obtendo o conhecimento oficialmente através do mestre espiritual escolhido por ela, que é Kapila Deva. Aqui tem uma palavra que é animita, que essa palavra animita, que é dada no verso aqui, Prabhupada diz que é significativa, e animita, que está na penúltima linha do verso 32, e que é traduzida palavra por palavra como sem motivação. Ela é a negação da palavra nimitta, que é com motivação, né? Que é motivada, atividades motivadas. Na aula que Prabhupada deu sobre esse assunto, Prabhupada vai explicar que nós temos motivações variadas para a ocupação dos nossos sentidos. E que todas essas ocupações nos levam ao aprisionamento material. Por isso, a tendência é buscar a liberação do aprisionamento que é percebido pelas pessoas inteligentes, que se devem ao apego ao trabalho, apego à ação e a motivação que ela tem para a ocupação. Prabhupada diz que as pessoas vão aos templos e então pedem uma coisa e outra coisa e tal. Prabhupada define até algumas coisas, mas essa não é a atitude pura de Bhakti. Essa é uma atitude de Bhakti mais inicial, misturada ainda com karma. E aí Prabhupada cita o Bhakti Rasamrita Sindhu no famoso verso Anyabhilashita Shunyam Gyana Karma Anavritam Anukulena Krishnanu Shinanam Bhakti Uttama, que a definição de Bhakti Uttama, de Bhakti puro, de Sudha Bhakti, a definição é que Bhakti é animita, é produzida por alguém que não tem motivações ulteriores, que tem unicamente o interesse de prestar serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus. E este é o caminho que nós estamos. Este é o caminho que nós estamos sendo educados, capacitados. Todas as aulas do Bhagavatam são para a nossa capacitação. A prasada que comemos é para a nossa capacitação em reconhecer a supremacia de Krishna. A associação Sat em Sadhu Sangha com os Vaishnavas e tem esse mesmo propósito.
Constituímos família com este mesmo propósito. Renunciamos o apego aos objetos dos sentidos, o apego à vida social com esse mesmo sentido. Todo o sistema de Varna e de Ashrama, aplicado de forma divina, Daiva Varnashrama, todo o sistema é feito para levar-nos a Animita Bhakti, seria Animita Seva, ao serviço sem motivação pessoal, egoísta, particular, para desenvolver Uttama Bhakti, Bhakti pura. Então, esse é o tema que está sendo tratado aqui. Prabhupada enfatiza tudo isso. Nós vamos ver na continuidade o que vai acontecer com o capítulo, na conversa de Kapila com Devahuti, descrevendo mais detalhes a respeito de Sankhya. E nós podemos obter este conhecimento porque a filosofia Sankhya do ateísta Kapila é muito difundida, e se nós conhecemos do Kapila teísta, que é o nosso Kapila, do Bhagavatam, nós podemos nos preparar para encarar o materialismo grosseiro e sutil que penetra na nossa inteligência, na nossa mente, e termina dentro do nosso coração, exatamente o lugar onde deve ser estabelecido Krishna Prema Bhakti. Então, esse materialismo, através da associação com o mundo material, ele sutilmente penetra em nós, através das teorias materialistas, que são defendidas com muita lógica, inteligência, capacidade intelectual máxima por parte das pessoas com as quais convivemos, desenvolvemos relações, amizade e tudo, e depois recebemos dela essa associação e levamos essa associação para o âmago do nosso coração, impedindo que a plantinha de Bhakti cresça, que o amor por Krishna cresça. Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema falado aqui hoje, estou à disposição. Não tem pergunta de lá? Eu queria entender melhor, no segundo verso, né, fala que, eu não lembro direito como fala, tipo, que os sentidos naturalmente seguem as injunções védicas, ou algo do tipo. Eu não estou lembrando exatamente, eu não entendi muito. Muito boa pergunta, eu queria falar disso, esqueci. Muito boa. Aqui diz algo da natureza original dos sentidos, antes dos sentidos e da mente. Diz que é a mente que tem essa tendência. Os semideuses são representados simbolicamente pelos sentidos, cuja tendência natural é trabalhar sob a orientação dos preceitos védicos. Então, a orientação natural, por quê? Sahajagya prajasristva purovacha prajapati anena prasavisodam eshavostvista kamaduk. No começo da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou legiões de semideuses e com esses sacrifícios, e abençoou-nos dizendo, né, abençoou a todos dizendo: sejam felizes com este Jagya, porque ele lhe dará tudo o que é desejável, né? E ainda a liberação. Então nós obtemos esse conhecimento, nós temos esse conhecimento originalmente produzido, nós temos os sentidos originalmente produzidos para isso, porém eles se tornam condicionados, exatamente por causa de nossos desejos materiais. E quando eles ficam condicionados, eles perdem a sua tendência natural. Eles precisam ser ocupados na prática do serviço devocional para resgatar a sua tendência natural. Tá? Então, naturalmente, nós não podemos dizer que naturalmente nós somos inclinados à vida espiritual. Não podemos dizer isso. Por quê? Porque o nosso estado natural é de alma condicionada. O estado natural da alma condicionada não é esse. O natural, por buscar serviço devocional, buscar espiritualidade e tal, é natural da alma original, da alma liberada. Mas a alma, quando se torna condicionada, o natural para ela é entrar em contato com os objetos dos sentidos, é contemplar os objetos dos sentidos.
e desenvolver apego por eles. Obrigado. A gente tem uma pergunta aqui da Yadurani. Oi, Yadurani, está todo dia assistindo, hein? Que legal, me sinto prestigiado. Todas as glórias Srila Prabhupada, reverências Maharaj Dhanvantari, o senhor comentou sobre a mente. O próprio Vidura também fica bem perturbado por conta do evento com Duryodhana. Por favor, se for apropriado, comente sobre isto. Sim, é apropriado. Vidura fica perturbado porque sofreu humilhação e ele não tomou uma atitude arrogante, não caiu na armadilha de Duryodhana. Ele sentiu, entendeu que ele levou aquilo para dentro dele mesmo. Ele disse, caramba, eu assimilei isso entrou em mim. Fui vítima, mas não tomarei nenhuma atitude do mesmo padrão dele. Eu vou me recolher, vou buscar orientação superior para eu me livrar dessa armadilha de ter levado para dentro de mim, de ter internalizado a ofensa que ele cometeu. A agressão dele foi recebida por mim como uma ofensa. Eu estou magoado. E eu agora preciso me livrar dessa mágoa, porque eu não serei capaz, não farei nada positivo com essa mágoa dentro de mim. Então ele vai procurar Maitreya para se livrar corretamente da armadilha que ele havia caído. E ele se restringe os sentidos, procura Maitreya, entra em contato com o conhecimento espiritual, transcendental, se purifica, se livra disso e volta para o mesmo palácio de onde ele foi expulso, humilhado. E quando ele volta, o cenário é outro, completamente diferente. E ele vai cuidar do irmão que não o protegeu na hora que ele foi humilhado. Porque era dever de Dhritarashtra ter dito para o filho, para com isso, você não pode tratar seu tio dessa maneira, não fale isso. O pai poderia ter dito isso, mas o filho era adulto. O pai já estava numa relação com o filho de cumplicidade. Então Dhritarashtra não foi capaz de parar a ofensa cometida a Vidura, e Vidura, por um ponto fraco, um momento de fraqueza, assimilou aquilo e transformou a sua fraqueza em fortaleza e resolveu o problema. Uma lição para a gente, né? Nós temos uma pergunta do Instagram, Yagna Chaitanya Das. Nosso presidente do Conselho Governamental Brasileiro, Yagna Chaitanya, discípulo de Jayapataka Swami. Haribo. Bom dia, Maharaj, reverências. Como podemos perceber se o serviço devocional que praticamos é livre de motivação? O seu é. Não é para sair dizendo que descobriu que é motivado, não. Voltando ou seja, deixando as brincadeiras de lado, né? Nós temos o dever de nos conhecer, mas também temos o dever de nos aproximar do mestre espiritual numa atitude kinkaram, que devo fazer. Então, essa atitude de se aproximar do mestre espiritual também é reconhecida como se aproximar dos representantes do mestre espiritual. A Assembleia de Vaishnavas representam o nosso mestre espiritual. Então podemos ir à Assembleia dos Vaishnavas e perguntar qual o serviço que eu devo fazer para a satisfação de Prabhupada, para a satisfação de Krishna. E assim nós vamos obtendo isso. É claro que em Bhakti, no início, na etapa inicial de Bhakti, nós temos a legitimação de fazer o serviço de acordo com a nossa natureza, de fazer o serviço de acordo com a nossa experiência, de acordo com o que desejamos. Então nós também podemos ser ocupados dessa maneira, mas vamos evoluir para nenhum tipo de motivação se nós nos ocupamos em serviço devocional. Mesmo que nós nos ocupemos em serviço devocional nimitta, motivado, esse serviço da imperfeição
do nosso acercamento, vai surgir a perfeição e nós podemos estar muito mais, podemos estar livres das nossas motivações egoístas ao longo da prática do nosso serviço devocional. Hare Krishna. Aqui no Facebook, Ivo Jai Maharaj, bom dia. O mundo material é uma disfunção da mente? O mundo material é uma grande demonstração de compaixão de Krishna para com a alma rebelde. O mundo material surge do interesse seríssimo de Krishna em prover facilidades para nós compreendermos o conhecimento transcendental. Aqui é uma escola, eu prefiro esse exemplo. É uma escola onde a gente vai aprender as lições. Prabhupada compara um presídio, e onde a gente está aqui pode também se corrigir, mas eu prefiro o exemplo da escola. Então, aqui é uma escola, Ivo, e com as lições aprendidas pelo sofrimento, pelo prazer, pela temporalidade de tudo, pela prática do dia a dia, por todos os sistemas autorizados de epistemologia que praticamos, nós vamos aprendendo, adquirindo conhecimento válido, e esse conhecimento vai amadurecendo dentro de nós e se transforma em conquistas espirituais, realizações espirituais. Mas o mundo material é isso. O mundo material é uma grande misericórdia para nós. Sem o mundo material, nós seríamos o quê? Nem podemos imaginar, porque o mundo material já foi criado mesmo para abrigar pessoas como nós que estamos aqui. Hare Krishna. Nós temos aqui uma última pergunta no Instagram, Ramaraya Das. Ramaraya. Jaya Maharaj, todas as glórias de Srila Prabhupada, reverências. Sabemos que os ensinamentos do Sr. Chaitanya são idênticos àqueles dados pelo próprio Sr. Kapila. Este mesmo conceito de Sankhya é o mesmo que Krishna transmite a Arjuna na Bhagavad Gita? Sim, é o mesmo. É o mesmo, o conceito de Sankhya como ferramenta de discernimento adequado. É isso. É muito importante em yoga, por exemplo, nos darshans indianos, né, os saddarshanas. Yoga é um deles, e a filosofia que acompanha yoga é a filosofia Sankhya, que vai mostrar como o corpo material pode desenvolver uma energia espiritual capaz de nos levar ao samadhi, à iluminação. É bem interessante como isso acontece. É a filosofia que acompanha o yoga, é a Sankhya. Muito obrigado a todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.